Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Amém. Graças ao Senhor, irmãos. Estamos aqui para dar o prosseguimento nas mensagens da terça-feira, que são baseadas nesse livro, A Glória do Ministério da Nova Aliança. Amém. E nós vimos, desde o primeiro capítulo, mostrando para nós que só há um único ministério. Né? Esse ministério é o ministério da Nova Aliança. E esse ministério inclui todos nós. Então, graças ao Senhor, também foi mostrado para nós que esse único ministério, ele tem uma única linha ministerial. Essa linha ministerial chegou até nós. Nós estamos hoje, no ministério do apóstolo João, que permanece até a volta do Senhor, como ele mesmo falou. O Senhor falou bem claro isso, que ele queria que João permanecesse, mas na verdade é o ministério de João, que é o ministério hoje da edificação da igreja. É o ministério que coopera com o cumprimento da vontade de Deus. E hoje, nós estamos no capítulo 4, encerrando o capítulo 4, e o capítulo 4 fala do único foco na obra de Deus. Porque se nós estamos no ministério da Nova Aliança, e esse ministério cumpre a vontade do Senhor, esse ministério é o ministério que edifica a igreja, que nos leva até o reino, nós temos que ter o mesmo foco. O nosso foco é o reino. O nosso foco é nós chegarmos na linha de chegada dessa corrida que o Senhor nos colocou. E o detalhe é que essa corrida, todos nós precisamos chegar juntos. Nós vimos que um ministério, ele não é para um indivíduo, mas o ministério é para um povo. Assim como no Antigo Testamento, o Senhor levantou Moisés e levantou um ministério, ou seja, um serviço para quê? Para poder levar o povo de Israel do Egito até a boa terra de Canaã. Hoje o Senhor está fazendo conosco a mesma coisa. O Senhor está nos levando até o reino, levando o povo dele, que é a igreja hoje, todos aqueles que foram salvos, que creram no Senhor, que nasceram do Espírito, que foram batizados, são filhos do Senhor. Esses filhos precisam crescer e amadurecer para poder alcançar o galardão que é reinar com o Senhor. Graças ao Senhor nós estamos nessa caminhada. E hoje nós vamos ver o final do capítulo 4, que fala justamente desse único foco que nós devemos ter na obra de Deus. E em Mateus, capítulo 20, vamos abrir? Mateus 20, 16... Mateus capítulo 20, versículo 16 diz assim: Assim os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então hoje nós vamos ver que muitos são chamados para a salvação. Salvação eterna é de graça, porque o Senhor já fez tudo que precisava ser feito. Basta crer no Senhor. E quando nós cremos no Senhor, nós recebemos o Senhor. Recebemos o Espírito. E quando nós recebemos o Espírito, nós nascemos do Espírito, nós nascemos de novo. Agora nós somos filhos de Deus. Essa salvação é para todas as pessoas. O Senhor morreu na cruz por todos. E Ele deseja que essa salvação alcance todos os homens. A palavra diz que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, isso é para todos. Mas por que muitos são chamados e poucos escolhidos? Porque a questão de ser escolhido, irmãos, aí entra uma questão que nós temos que entrar por uma porta estreita e acertar com um caminho estreito. Uma porta apertada e um caminho estreito. E aí vem a dificuldade. Porque se a porta é estreita, nós não vamos conseguir entrar de qualquer maneira. Se ela fosse uma porta larga, entra até correndo. Mas como é uma porta estreita, é mais difícil de acertar. E a palavra diz que são poucos que se acertam com ela. Então, entrando por essa porta, nós vamos agora percorrer um caminho que é um caminho estreito, é um caminho apertado também. E é difícil andar por um caminho estreito. Sim. O caminho largo é fácil, mas o caminho largo, o problema é que ele nos leva à perdição. Nos afasta de Deus, nos afasta do reino e nos faz perder o galardão, porque nós vamos andar de qualquer maneira. É fácil. É fácil andar de qualquer maneira, sem restrição, mas agora um caminho apertado. Para andar, eu vou ser restrito.
eu já não posso andar de qualquer maneira. Eu tenho que andar restringido, da maneira como Deus quer. Por isso que são poucos os escolhidos. Mas escolhidos por quê? Escolhidos para o reino. Escolhidos para reinar com o Senhor. Não é que o reino é algo que só é para alguns. Não, é para todos. Porque o reino é um galardão, é um presente. Mas só vai herdar o galardão o filho crescido, o filho maduro. Aquele que foi aprovado pelo pai para poder herdar. É como um filho que é criança, ele pode herdar o que o pai tem? Não, ele não pode porque ele é criança. Mas se ele amadurecer, crescer perante a lei, aí ele vai poder herdar o que o pai tem. É a mesma situação espiritualmente, é a mesma coisa. Então hoje o Senhor está fazendo o quê? Ele nos colocou na igreja. Graças a Deus pela igreja. Por esse viver que nos ajuda a crescer, a amadurecer. Então aqui, nessa esfera santa de vida, é onde nós somos supridos. Aí nós vamos comendo, nos alimentando da palavra, comendo, crescendo dia a dia. Vamos sendo aperfeiçoados. O que vai acontecer? Nós vamos crescer em vida, vamos crescer na vida de Deus. Esse crescimento na vida de Deus, ele vai ter uma expressão. Essa expressão é o amor. E é o amor que alcança as pessoas. Então, irmãos, a pregação do Evangelho é expressar o amor de Deus para as pessoas. E quando as pessoas tocam no amor de Deus, elas se abrem. E quando se abre para o Senhor entra como Espírito. E aí começa esse processo de transformação dia a dia. O Senhor vai trabalhando em nós. Mas isso entra numa questão que, para nos salvar, a salvação eterna é para todos, e foi tudo o que o Senhor fez. Nós não tivemos participação nenhuma. Mas agora, para o Senhor crescer em nós, e essa vida nos levar a amadurecer, para ser filhos crescidos e maduros, aí depende da nossa cooperação. Porque o Senhor não vai fazer nada em nós se nós não permitirmos. Então, aí que entra o caminho estreito. Aí que entra a porta apertada, o caminho apertado e a porta estreita. Porque vem dificuldades. Por quê? Porque o Senhor permite, porque Ele deseja que nós cresçamos em vida. Nós precisamos amadurecer. O Senhor está voltando. Cada dia, irmãos, está mais perto. Então tem menos tempo. E se tem menos tempo, esse processo precisa ser acrescido mais rápido. Nós precisamos crescer e amadurecer mais rápido. Isso entra a nossa parte. Eu preciso querer. Eu preciso me dispor. Aí que o Senhor falou para os discípulos em Mateus 16. Quem quiser vir após mim, Jesus falou, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. E tem uma outra parte que ele fala, tome a sua cruz dia a dia. É dia a dia. Então nós vamos negando a nós mesmos, negando a nossa vontade, permitindo que o Senhor vá trabalhando e fazer a vontade dele em nós. Só que isso é contra a nossa natureza caída. Porque a nossa natureza caída, ela é egoísta. Ela só pensa em si mesmo. Ela é individualista. Mas a vida do Senhor que entrou em nós, ela é coletiva. Ela é uma vida que quer abraçar todo mundo, que quer ter comunhão com todo mundo. Então há esse conflito em nós. Né? Por isso que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E nós vamos ver isso hoje. São poucos escolhidos porque envolve uma questão de negar a si mesmo. Sim. E aí o Senhor nos coloca na igreja para que isso aconteça. O viver de reuniões, o viver familiar, o viver social, o viver de batalha espiritual. Tudo isso está englobado no viver da igreja. O viver da igreja não é aqui dentro de um lugar físico, é uma esfera onde essa vida vai trabalhando em nós, vai nos ganhando mais e mais. Então, graças ao Senhor, que muitos são chamados, poucos escolhidos, mas nós precisamos ser esses que são escolhidos do Senhor. Porque negar a si mesmo e permitir a vida de Deus crescer. Em Mateus 7, olha só, em Mateus 7, versículo 13, Senhor Jesus. Mateus 7, 13, diz assim, entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos que acertam com ela. Por que são poucos, eu falei?
Porque entra a questão do nosso querer, da nossa vontade. Que é aí que está o problema hoje, irmãos. É a nossa alma. É a nossa mente, vontade e emoção. É isso que nos atrapalha e muitas vezes impede Deus de nos ganhar mais. Porque o Espírito foi salvo quando nós cremos no Senhor. Não há problema nenhum. O nosso corpo vai ser transformado num corpo de glória quando o Senhor voltar. Mas qual é o problema hoje? É a alma. A vida da alma que está em nós, que nos impede e nos atrapalha nesse processo. Porque a vida da alma não quer restrição. Ela quer andar livre, ela quer o caminho espaçoso. Ela quer o caminho largo. E o Senhor vem, então permite muitas coisas na nossa vida para justamente Ele poder trabalhar nessa parte nossa que precisa ser ganha, que é a salvação da nossa alma. Amém? Amém. O versículo 21 diz assim, no mesmo capítulo 7 de Mateus: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Olha só. Então, não basta dizer Senhor, Senhor, e não basta fazer obras, não basta fazer coisas. Eles profetizavam, expeliam demônios e faziam muitos milagres, mas não entraram no reino. Porque o Senhor deixa bem claro que para entrar no reino precisa fazer a vontade do Pai. Ele diz assim no versículo 21, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Fazer a vontade do Pai. Eu lembro daquela passagem que o Senhor fala: quem é o servo, pois o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou seus conservos para dar o alimento e sustento. Quando o Senhor vier, Ele quer nos achar fazendo assim. Ou seja, fazer a vontade do Pai envolve na pregação do Evangelho. Fazer a vontade do Pai envolve em eu me preocupar com o outro, com as pessoas. Não só pensar em mim mesmo, mas pensar no próximo. Então isso envolve a vontade do Pai. Isso envolve a pregação do Evangelho, a expressão do amor de Deus. E muitos vão ficar fora, porque pensam que por fazer coisas para Deus vão ser aceitos. Mas precisa crescer em vida e precisa fazer a vontade do Pai. Amém. Lucas 13, capítulo 13, versículo 23 e o 24, diz assim: e alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Olha só como está falando sobre a questão da salvação, da entrada no reino. Então, o caminho estreito, irmãos, para nós, para nossa alma, para o nosso velho homem, ele é ruim. Mas é esse caminho que nos leva para o reino. É esse caminho que no final tem um galardão, um prêmio. Enquanto que o outro caminho, que é largo e espaçoso, não tem isso. E aí fica fora do reino. Eu lembro também sobre a passagem das 10 virgens, né? 5 prudentes, 5 nécias. Todos nós conhecemos. Quando chegou o noivo, as nécias tiveram que sair para comprar azeite. O que aconteceu? Quando elas voltaram, a porta estava fechada. Então não dá mais tempo. Então por isso que, graças ao Senhor, o Senhor tem nos alertado que o Senhor está voltando e cada vez resta menos tempo. Então é hoje o dia de nós poder nos abastecer com azeite. É hoje o dia de nós poder crescer em vida e desfrutar do Espírito e se encher do Espírito. Porque é isso que vai fazer a diferença, irmãos, quando o Senhor voltar, quando o noivo chegar. Se não tiver a lâmpada, como é que vai ver o noivo? Não vai poder receber o noivo. Então, graças ao Senhor, hoje é o dia de nós nos preparar para o Senhor. Encher as nossas lâmpadas com azeite. E entrar por esse caminho, essa porta
que é estreita e esse caminho apertado, mas esse é o caminho que o Senhor preparou para nós. Porque, irmãos, essa restrição é por pouco tempo. O que é a eternidade com Deus comparado a 70, 80 anos aqui nessa terra? Não é nada. Não é nada. Né? Passar a eternidade com Deus. Sofreu uma restrição agora, um caminho apertado, mas depois a eternidade junto com o Senhor. Vocês imaginam, irmãos? Que maravilha que vai ser. Então, essa é a questão de ser muitos chamados e poucos escolhidos. Amém? Agora, para isso nós precisamos ter um viver da igreja, um viver do reino, um viver de realidade do reino dos céus. Nós já vimos que Mateus 5, capítulo 5, Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 7, o que fala ali? Ali nos dá um padrão, e é um padrão muito elevado, é o padrão do reino. Todas aquelas bem-aventuranças que fala ali, né? Tudo aquilo ali que fala de andar a segunda milha, né? Se for andar uma milha, pedir para andar uma milha, anda a segunda milha. Se pedir a capa, né? Dá também mais coisa. Tudo isso é um padrão elevado, é o padrão do reino. E nós precisamos viver esse padrão. Nós precisamos ter esse viver, porque esse viver é que nos leva ao reino, esse viver hoje, que o Senhor está nos preparando para reinar. Porque, irmãos, olha só, tem como eu chegar hoje, se eu não me nego, não nego a mim mesmo, não tomo a cruz, não busco o Senhor, não faço a vontade do Pai, como que eu vou reinar naquele dia? Como que o Senhor não vai fazer, estalar o dedo e vai estar tudo pronto? Não. Então o Senhor está nos treinando hoje, o Senhor nos está preparando hoje, nos aperfeiçoando hoje, através do viver da igreja, através da comunhão com os irmãos, dos serviços, através da pregação do Evangelho, cuidar de pessoas, cuidar de famílias, é isso que o Senhor está fazendo. Então, quanto mais nós nos envolvermos com isso, o reino para nós vai ser uma continuação. Não vai ser algo inédito, estranho. Não, vai ser uma sequência. Amém. Nós vamos continuar fazendo. E aí nós entramos no reino. Reinando com o Senhor. Sendo obedientes ao Senhor. Andando por fé. Tudo isso está envolvido. Então tem esse padrão do reino que nós precisamos ter essa realidade. Viver essa realidade hoje. E também fala em Mateus 13 sobre a questão da aparência. Mateus 5, 6 e 7 fala do padrão. Mateus 13 fala ali sobre a aparência do reino. É aquilo que parece, mas não é. E nós não podemos viver de aparência, irmãos. Nós precisamos viver de realidade. E a realidade, nós vimos que a realidade é no Espírito. A palavra diz que o Senhor se tornou o Espírito da verdade, o Espírito da realidade. E Ele entrou em nós. E Ele traz o que é real mesmo para nós. Porque esse mundo que nos cerca não é a realidade. Esse mundo, irmãos, é uma aparência. Para nos enganar muitas pessoas. São enganadas por essa aparência. Tem uma falsa bondade, uma falsa espiritualidade. Mas isso só nos afasta de Deus. Isso só afasta o homem de Deus. E impede, e cria um véu, uma cortina, e impede as pessoas de ver o Senhor. Sim. Enquanto que o Senhor está nos trazendo a realidade. Amém. E a realidade é Cristo. Amém. E Ele traz para nós aquilo realmente que é o que importa. Ele nos dá um alimento saudável, sem fermento. Por que coloca o fermento? O fermento é colocado na farinha para ficar mais fácil de comer. Né? Fica mais macio. Um pão sem fermento, ele é duro, né? Ele tem que ser quebrado assim, ó. Mas um pão com fermento, ele fica fofinho, bonito, né? Aparência bonita, mas não sustenta. É a mesma coisa espiritualmente. Nós precisamos ficar com aquilo que nos dá sustento, com aquilo que nos dá realidade, que é a palavra do Senhor, que é o Espírito, tocando no Espírito, invocando o nome do Senhor. Isso nos traz
o Senhor como realidade para nós. O invocar é maravilhoso, irmãos. Qualquer hora, em qualquer lugar, em qualquer momento, nós temos acesso ao nome que é sobre todo nome. Vocês imaginam, no universo não tem outro nome. Não tem outro além desse. É acima de tudo. É o nome de Jesus. Ele foi feito Senhor e Cristo. Não há nada além dele. E nós podemos chamar esse Senhor e Ele vem no nosso auxílio. Ele vem no nosso socorro. Em qualquer lugar. Porque a pandemia. Porque o coronavírus. Irmãos, nós precisamos invocar o Senhor. Quando nós invocamos o Senhor, vem a realidade do que realmente importa nessa vida. Que é Deus, que é o Senhor, que é Cristo. A gente fala sobre tantas coisas durante o dia. Quantas vezes nós invocamos o nome do Senhor? Quantas vezes nós chamamos aquele que nos ama, que deu tudo por nós, que morreu na cruz, sofreu por nós, e está nos dando vida e vida em abundância, e tem colocado tantas coisas à nossa disposição, e às vezes nós ficamos ruminando coisas que não tem nada a ver com Deus, outras coisas que nos afastam do Senhor, que são muitas vezes até contra o Senhor, e nós ficamos, entre aspas, invocando essas coisas, e o nome que é sobre todo nome nós não invocamos. Então nós precisamos de uma mudança, irmãos. Nós precisamos viver essa realidade do reino. Nós precisamos ter esse foco. Meu foco é o reino. E então, se o meu foco é o reino, é reinar com Cristo, hoje eu preciso ter comunhão com esse Cristo. Hoje eu preciso ter comunhão com o Senhor, para viver essa realidade, não a aparência. Amém? Um outro ponto, irmãos, é que o Senhor, Ele coopera conosco. Olha só, o Senhor coopera conosco. Que maravilha! O Senhor, Ele deixou uma comissão para nós, ir de pregar o Evangelho. Mas Ele não nos deixou sozinho. Ele vai junto. Na verdade, é Ele quem realiza todas as coisas. É Ele quem faz essa obra. Nos dispor ao Senhor. O Senhor tem nos dado muitas ferramentas. Muitas ferramentas o Senhor deu. Comportagem dinâmica. O Expolivro, a editora Árvore da Vida, os livros espirituais que nos ajudam a compreender a palavra e nos levam a nos alimentar da palavra como vida, não como doutrina, não como ensinamento, mas como vida, extraindo da palavra o espírito e a vida. Amém. E maravilhoso os livros da editora Árvore da Vida. E o Senhor tem colocado tudo isso à nossa disposição. As reuniões da igreja. Agora mesmo, em meio a essa pandemia, a todas essas questões, mesmo assim, o Senhor, pela misericórdia, o Senhor não tem deixado faltar a palavra para nós. O Senhor tem nos dado a palavra, e o Senhor tem permitido que nós possamos reunir. Os irmãos podem vir para a reunião, não precisa ter medo, nós andamos por fé. Amém. Nós não andamos pelo que nós vemos. Claro, os irmãos estão aqui, mas todos estão com distanciamento, todos estão com máscaras, todos os protocolos que foram estabelecidos estão sendo cumpridos. Venha para a reunião, não fique em casa. Só o fato de nós estarmos juntos, isso nos aquece. Aquece o espírito. Isso nos impulsiona a avançar. É isso que o Senhor quer. Então nós precisamos ter o mesmo foco. O nosso foco é o reino. Nós estamos no mesmo ministério, uma linha ministerial, um único ministério, que é o ministério da nova aliança hoje. Amém? Lucas 12. Lucas, capítulo 12, versículo 29 ao 32. Versículo 29 ao 32 diz assim: Não andeis, pois, a indagar o que é vez de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações. Porque os gentios de todo o mundo é que procuram essas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai
se agradou em dar-vos o seu reino. Ó Senhor Jesus, nós somos um pequenino rebanho, mas o Pai se agradou dar o seu reino. Então nós não podemos olhar, irmãos, para isso. Nós precisamos olhar para o Senhor, olhar que há um reino à nossa frente, há um caminho a percorrer. Esse caminho é apertado, mas é esse caminho que vai nos levar até o reino, a entrar no reino, ser aprovado pelo Senhor, porque nós temos esse foco. O nosso foco é o reino. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Graças ao Senhor pela palavra. Nós somos gratos ao Senhor por tanta misericórdia dele na nossa vida. Muito obrigado. Jesus é o Senhor. Amém. Amém.